Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live, mais uma live do nosso congresso. Hoje eu vou estar com o professor Rodrigo Santos, conversando sobre criminologia e defensoria pública. Esperar ele entrar, enquanto isso eu vou fixar aqui o comentário, o nome da nossa temática de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito ansiosa para esse momento. O professor Rodrigo é uma das pessoas na Defensoria Pública que mais estuda esse tema atualmente, então tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para mim e para vocês também. Estou fixando aqui o tema, esperando o professor Rodrigo entrar, acho que ele acabou de entrar. Pronto. Para a gente já começar, porque a gente tem muita coisa hoje para conversar. Só fixar aqui o comentário. Pronto. Vamos começar, só esperando o professor Rodrigo aceitar aqui a solicitação. Boa Olá, noite, boa tudo bom, noite. Larinha? Tudo bom? Tá, Que tá me escutando prazer. bem? Prazer é todo Tô, sim, meu. tô demais. É um prazer ser a apresentadora dessa live, né? Você sabe toda a minha admiração que eu tenho por você, né? Pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Eu costumo dizer que se Deus me livre um dia eu for presa, eu quero chamar você para só. Digo mesmo, Larinha, a admiração é recíproca. E é um prazer muito grande estar aqui contigo hoje e falando de um tema que é tão caro para nós dois, né? Que é a Sim, criminologia, e sim, que é tão sim. presente no nosso cotidiano e Sim, que, enfim, deveria ser estudado por todo mundo que atua no direito, principalmente no direito criminal. com certeza. E assim, é só para te falar, acho que eu nem te falei isso, mas a ideia desse tema, né, veio muito. Ah, o que que a gente vai conversar no congresso? E a ideia veio muito depois que eu ouvi o podcast de uma ex-aluna nossa, a Gabriela Andrade, que hoje é defensora pública lá no Amazonas, e ela falou, indico inclusive para todo mundo, esse podcast da Gabriela, no IBADPP Cast, e ela falou justamente, poxa, como a criminologia foi importante para minha prática criminal, né? Exatamente. E aí, E, aí eu diga. passo a bola para você, para fazer qualquer apresentação que você queira e já fazer aqui a nossa primeira pergunta, né? Porque a gente tem várias coisas para conversar hoje, vamos passear aí por várias escolas criminológicas. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é qual é o objeto da criminologia, a importância de estudar essa disciplina, e não só para a defensoria, as outras carreiras jurídicas também, e para quem quer estudar para concurso. Quais são os livros que você indica? Então, Larinha, para mim, primeiramente, sobre criminologia, para mim estudar criminologia é estudar o mundo, né? Estudar como que a realidade realmente é. Ainda que você adote uma posição conservadora, uma posição mais progressista, uma posição mais em favor dos direitos humanos, enfim, qualquer que seja a posição, você somente vai conseguir fundamentar essa sua posição com base na realidade se você estudar a criminologia, né? Dentro da criminologia você tem autores muito conservadores, a gente vai já comentar sobre eles, tem autores que Sim, defendem uma expansão do direito penal, mas é sempre dentro da sua própria lógica, que tenta estabelecer uma argumentação científica, né? E não meramente com base naquelas frases de efeito, bandido bom é bandido morto, enfim, sim. o crime tem que ser devidamente punido, enfim, esses autores tentam criar a sua posição cientificamente. E por isso que eu digo que todo mundo tem que estudar a criminologia, não só quem atua na defesa. A criminologia não é uma ciência da defesa, pode até parecer, né? Sim. Porque você vai nos editais de concursos públicos e aí só o edital da Defensoria Pública tem criminologia. Parece que é só o defensor que vai atuar na área criminal, né? E não os magistrados, os promotores de justiça, enfim, todos deveriam estudar a criminologia. E aí, em relação ao objeto da criminologia, que isso vai influenciar o conteúdo de todas as escolas, obviamente, você tem, primeiramente, a descoberta das causas da criminalidade, né? A criminologia ela se funda principalmente na descoberta da etiologia do crime. Então, se procuram causas ou se procura estabelecer hipóteses que expliquem o comportamento criminoso, aquele comportamento em desconformidade com a lei. E além da análise da etiologia do crime, a criminologia também se direciona ao criminoso. Então você vai estudar o que aquela pessoa que agiu em desconformidade com a lei tem de diferente daquela pessoa que supostamente, né, a gente sabe que isso é uma grande mentira,
mas daquela pessoa que supostamente tem todo o seu comportamento conforme o direito. A gente sabe que isso é muito influenciado pela cifra negra, né? Que somente uma parcela dos crimes são devidamente investigados e punidos, mas, enfim, a criminologia também tem esse objeto, que é o estudo do criminoso. Então, o que é que essa pessoa tem de diferente daquela outra que não comete crimes? E aí, secundariamente, mas vem ganhando cada vez mais força, além do estudo das causas da criminalidade e do criminoso, a criminologia também vai estudar a vítima, e aí nós temos cada vez mais a vítima, como enfoque, inclusive você, né, Larinha, atua no núcleo da Defensoria, que tem como objetivo atender as vítimas da violência. É um trabalho muito bacana. E a vitimologia, dentro da criminologia, também é um aspecto muito importante. E, por fim, além do criminoso, do crime e da vítima, a criminologia estuda o controle social, que é a reação do Estado ao comportamento criminoso e de que forma essa reação influencia nas estatísticas criminais. Então, basicamente, você pode estabelecer esses 4 objetos da criminologia e aí cada teoria criminológica vai acentuar um desses objetos. Eu era para ter pegado um caderno para anotar aqui essa aula. Então, imagino. Como eu estou concentrada aqui apresentando, né, fazendo Sim. esse bate-papo com você, mas quem está em casa, aí sugiro que pegue o seu caderno físico ou digital e anote, porque tem muita coisa interessante, né, que merece não só reflexão para o concurso, mas para a vida também. Né? Sim, é verdade, com certeza. Né? E aí, aquela segunda pergunta, né, quem está estudando para concurso de Defensoria Pública e quer começar, né, quer realmente começar a se familiarizar com todos esses conceitos, o que é que você recomenda? Então, Larinha, para começar, vamos falar um pouquinho de como que criminologia cai nos concursos de defensoria pública. Pronto, ótimo. Concordo, muito inteligente, esse homem. Muito obrigado aí, não mereço elogio, mas fico muito grato. Como que criminologia cai nos concursos da Defensoria? Eu analisei, eu estudo muitas provas da Defensoria, né? Eu vivo para a prova da Defensoria tem 5 anos, principalmente direito penal. Então, criminologia cada vez mais vem exigindo um conhecimento que saia da superfície. Então, eu sinto muito dizer, quem está assistindo essa live, que acha que vai poder acertar as questões objetivas, dissertativas e orais. Não, nem só com essa live, mas só aprendendo os conceitos. Entendeu? Não basta você saber qual o objeto de cada escola criminológica, não basta você saber o conceito de labeling approach, porque essa é a primeira fase, ou a primeira barreira da questão. Só que aí você tem uma segunda barreira, que é a análise dessa teoria, a análise crítica dessa teoria, o que é que essa teoria propôs. Então, por isso que você tem que sair um pouco da superfície. Eu não recomendo muito aqueles manuais, aquelas sinopses muito resumidas, não recomendo, eu acho que não é suficiente. E tu sabe que eu sou uma pessoa bem objetiva e que quando eu estudava para concurso, eu só estudava aquilo que eu achava necessário. Eu nunca estudava algo, ainda que fosse para aprofundar o conhecimento, que eu não achasse que fosse ser necessário para a prova. E eu acho que criminologia, uma sinopse dessas que tem no mercado, não é suficiente para a prova da defensoria. Pode ser para uma prova de polícia, pode ser para outra prova, mas para a prova da defensoria, não. E aí, o livro que eu acho que é melhor para quem está iniciando o estudo na criminologia, ou quer iniciar esse estudo aprofundado, pelo menos, é o livro do Shekhar. O livro do Shekhar é excelente. Olha aí. Muito bem, muito bem. O livro do Shekhar é excelente, é muito completo, muito didático. Colocar aqui para quem quiser comprar. Não estou ganhando jabá para fazer propaganda, tá? Nem eu. Não ganhei o livro, é porque realmente eu acho... Eu iniciei meus estudos de criminologia por esse livro, então eu falo até por experiência própria. Antes eu estudava por várias sinopses, aí eu passei a estudar por esse livro e meio que abriu minha mente, assim, para a criminologia como um todo. Porque o Shekhar, ele tem a preocupação de sistematizar as teorias, as matérias. Ai, vai sortear, Lara. Estão pedindo sorteio do livro. Não, mas esse é meu. E não foi jabá, foi comprado. E aí, Laria, você tem alguns livros de criminologia que são muito bons no aspecto crítico. Por exemplo, o Juarez Cirino, o próprio livro da Vera que tu tá lendo, são livros clássicos da criminologia crítica brasileira, mas eles não têm essa preocupação de sistematizar o conhecimento. Então, ele solta a informação lá e pressupõe que você tem um conhecimento prévio a respeito daquilo. Agora, o Shekhar não. O Shekhar já sistematiza e, para quem está iniciando, é uma excelente dica aí, uma excelente opção para estudar. Aí, claro, depois desse estudo primário, digamos assim, o estudo inicial, aí você pode ir para o livro da Vera, que você está lendo aí agora, né, que eu sei. O livro do Juarez Cirino, ele tem 2 livros, na verdade,
que O do é um livro. Barata também, né? O do Barata, só que o do Barata é mais complexo. Assim, eu não recomendo tanto que Para concurso, para né? concurso, que se lê, claro que é excelente, se o aluno conseguir ler, ótimo, mas tem 300 páginas, é muito denso, e é uma tradução, né, porque ele escreveu esse livro em alemão, ele é italiano, escreveu em alemão e foi traduzido para o português, inclusive pelo Juarez Cirino, então, assim, é mais complexo. Agora, o do próprio Juarez Cirino, os livros do Juarez Cirino, que ele tem um livro que é sobre criminologia positivista e um livro sobre criminologia crítica, esses dois livros, que são inclusive as teses, um é a tese de mestrado e o outro é a tese de doutorado dele, são livros bem didáticos, muito fáceis de ler. Eu comprei esse livro de criminologia positivista e em 2 dias eu li. Então imagina um concurseiro que pode pegar um sábado e um domingo para ler um livro desse. Aí vai passear por todas as escolas do positivismo Sim. criminológico, tendo a visão de um cara que é referência dentro do concurso da Defensoria Pública e sem dúvida vai ser um diferencial. Por isso que eu recomendo também fortemente. E tem uma coisa também, você falou e eu me lembrei, né? Eu acredito, Rodrigo, que nos próximos concursos, eu acho que a pandemia fez um efeito de reflexão muito grande, né? Não somente pela pandemia em si, mas toda a efervescência do movimento antirracista que aconteceu durante esse período. Então, eu acredito que isso vai se refletir também nas provas de Defensoria Pública. Não significa que o concurseiro tenha que assistir o Jornal Nacional todos os dias, não é isso, né? Mas eu acredito que, principalmente nas outras fases, né, na subjetiva e na oral, principalmente nas provas da FCC, que tem uma pegada um pouco mais aí puxando para a criminologia do que o CESP, vai ser cada vez mais cobrado. E eu vejo isso com felicidade, sendo bem sincera, já estando na carreira. Sim. Não sei se você concorda. Eu concordo absolutamente com você, porque ainda mais nesse contexto de crescente encarceramento, né? No contexto da pandemia, que muitos defensores enfrentaram a resistência do judiciário em relaxar a prisão de réus que respondem a crimes menos graves, estão enquadrados no grupo de risco, e ao mesmo tempo esse mesmo judiciário concede prisões domiciliares a réus que têm um poder aquisitivo alto, isso é a concretização de tudo que a gente estuda dentro da criminologia crítica, né? E de tudo que é cobrado. Entendeu? Então eu concordo absolutamente contigo em relação a isso, que a criminologia cada vez mais ganha força nos concursos da Defensoria, e eu também vejo isso com muita felicidade. Porque, como eu disse, o estudo da criminologia tem um poder de mudar a forma que você enxerga as coisas, né? Então, para um defensor, isso é essencial. Isso é essencial. Pensar fora da caixa, né? E aí, eu já parto aqui para a gente começar mesmo a parte de conteúdo. E já te pergunto, assim, para você fazer uma introdução mesmo às teorias criminológicas, partindo do paradigma etiológico que você falou, até o paradigma da reação social. Como é que você introduziria? E é muito importante também, porque pode ter muita gente nos assistindo que quer começar a entender o tema, né? E aí, de repente, começa nessa live, você já abre a cabeça dessa pessoa. E quando for pegar um livro, mesmo um livro mais simples, um artigo que o concurseiro Super Saiyajin indicou aqui, que é um artigo do Cirino, é muito legal esse artigo, eu li há um tempo, que recomendo também, que é um resumo das escolas, mas mesmo assim, às vezes, é praticamente uma videoaula. Eu quero ter uma videoaula nessa hora aqui com você. Então, por favor, para quem está entrando agora nesse mundo da criminologia, explica um pouco como é que funciona essas teorias, introdução a essas teorias e a passagem desses paradigmas. Show de bola. Então, Larinha, a primeira coisa é a gente entender que não existe uma teoria criminológica, né? Existem teorias criminológicas. E não existe uma teoria certa e uma teoria errada. Porque, às vezes você está pensando, né? Você pensa, não, a escola clássica é ultrapassada, a escola positiva também. Aí você vai para as teorias do consenso, também são ultrapassadas, e a certa é a criminologia crítica. Não, eu não vejo bem assim. Eu acho que, claro, é uma evolução de pensamento, mas você não pode definir uma escola como correta em detrimento da outra. Eu acho que as diversas teorias criminológicas que nós vamos já tentar sistematizar aqui abordam aspectos diferentes do fenômeno criminal, do fenômeno sociológico, enfim. E cada uma dessas teorias pode contribuir, seja com uma estratégia de combate ao problema que foi constatado, seja apenas com uma reflexão, ou até mesmo uma reflexão histórica, porque a gente vai já ver que algumas teorias criadas há mais de 200 anos continuam influenciando o nosso direito hoje, então a gente percebe, o nosso direito hoje ainda é influenciado por uma coisa que foi criada há 200 anos com base nesses fundamentos, e nós aplicamos isso de forma irrefletida. Então, até com essa perspectiva histórica também, as teorias, ainda que as mais antigas, podem ajudar. E aí o que eu vou tentar fazer aqui hoje é sistematizar.
pelo menos cronologicamente, cada uma dessas teorias para que quem está assistindo possa compreendê-las melhor. E aí Ótimo. a gente começou a falar de criminologia lá no século XVIII, mais ou menos 1764, quando o Beccaria lançou aquele livro dos delitos e das penas. Antes disso, não se falava na ciência criminológica. A criminologia começou a ser entendida como uma ciência, historicamente, a partir daí. Digamos que foi o pontapé inicial. E aí, até essa época histórica, nós vivíamos num sistema... Nós não, né? Mas assim, os seres humanos viviam num sistema feudal. Era o antigo regime. E aí, nesse antigo regime, o direito penal ele não se pautava pelos critérios que se pauta hoje. As penas elas eram indeterminadas, eram cruéis, eram desproporcionais, enfim, não havia o mínimo de segurança a respeito de qual sanção seria aplicado a que delito, não havia um estudo científico a respeito do que deveria orientar essa sanção, então realmente era aquela época absolutista, o soberano definia a sanção que deveria ser aplicada àqueles comportamentos que esse soberano considerava antissociais. Essa é a época histórica que nós tínhamos até esse meados do século XVIII. E aí, a partir daí vem aquela época do iluminismo e tal, e aí nós temos essa obra do Beccaria, que é uma obra super importante do Delitos e das Penas. Nessa obra, começa a ser formado um pensamento, que é a escola clássica, né? Todo mundo já estudou alguma vez na vida a escola clássica, começa a se formar um pensamento de que o direito penal, ele se pauta na racionalidade do ser humano. Então, o homem é livre para fazer as suas escolhas, e a partir do momento que ele escolhe adotar um comportamento criminoso, o Estado deve punir esse comportamento de forma proporcional ao mal que foi causado. A escola clássica, ela teve o grande mérito de entender que as pessoas, os membros da coletividade, deveriam abrir mão de parte da sua liberdade em prol do Estado, aquela ideia do contrato social. E aí esse Estado que seria o responsável por aplicar sanções previamente determinadas. Então essa é mais ou menos a ideia da escola clássica para poder superar aquela arbitrariedade que existia no antigo regime quando se fala de direito penal. E aí, essa ideia de racionalidade do ser humano é o que orienta a escola clássica a dizer que a pena tem que ser proporcional ao crime. E aí, qual é a grande sacada dessa questão da proporcionalidade? Que com essa ideia de proporcionalidade, de racionalidade, você elimina as penas cruéis, as penas desproporcionais. Inclusive, eu até achei muito interessante, eu separei uma frasezinha do Beccaria, que ele diz o seguinte: parece-me absurdo que as leis, que são a expressão da vontade pública, que abominam e punem o homicídio, o cometam elas mesmas, e que, para dissuadir o cidadão do assassínio, que é uma vertente do assassinato, ordenem um assassínio público. Então, o Beccaria deixava bem claro que ele achava um absurdo que o Estado, que se propunha a dar cumprimento às leis, ele próprio cometesse um ato ilícito em nome do cumprimento desta própria lei. Então, essa é a ideia que orientava a escola clássica. E aí... Só um detalhe, a escola clássica dizia isso no século XVIII, né? E aí a gente vê no século XXI pessoas querendo voltar a essa lógica. E, de certo modo, a legitimação das execuções extrajudiciais por agentes de segurança pública hoje, no século XXI, vão contra ao que o Beccaria já dizia há 300 anos. Pois é, aí você vê que a gente está regredindo historicamente 300 anos no tempo, né? A gente está voltando lá para a ideia de direito penal do antigo regime. Mas prossiga, perdão pela minha intervenção. Não, imagina, é interessantíssima a constatação mesmo. E aí, a pena, nessa época da escola clássica, tinha uma função principal, uma função primordial, que seria a retribuição. E aí, o Beccaria dizia que, como o ser humano é um ser racional, a partir do momento que ele verifica que os contras de cometer aquele ato ilícito superam os benefícios, ele vai ser dissuadido a não cometê-lo, não cometer esse ato ilícito. Inclusive, eu separei outra frasezinha que é bem exemplificativa disso. O Beccaria disse: para que uma pena produza o seu efeito, basta que o mal que ela mesma inflige exceda o bem que nasce do delito. Então, o direito penal ele se orientava por essa proporcionalidade que, consequentemente, exerceria um papel psicológico ou de dissuasão no indivíduo, que com isso optaria, né, que é um sistema baseado na racionalidade, o indivíduo optaria por não cometer crimes. E aí, só que qual é o problema dessa escola clássica, Larinha? A escola clássica ignorava a influência de quaisquer outros fatores
no comportamento criminoso e também na repressão do Estado a esse crime que foi cometido. Então, ignorava fatores externos, entendia que tudo derivava da racionalidade. E a gente sabe que não é bem assim, Sim. né? E aí, considerando essa insuficiência da escola clássica para explicar o fenômeno criminológico, que surgiu a escola positiva. E aí, antes de falar da escola positiva, eu até tinha comentado contigo que seria interessante nós falarmos um pouco do que é o positivismo científico. Sim. E o que é que ele Sim. significou, que foi esse positivismo científico que orientou a escola positiva. Sim, sim. Então, o positivismo científico é um fenômeno filosófico que influencia diversas áreas do conhecimento, principalmente nas ciências sociais, né? Foi um momento ali, em meados do século XIX, em que se tentou dar um caráter científico à chamada física social, que são as ciências sociais que nós vivemos hoje, com a aplicação de um método muito parecido, por exemplo, com o das ciências exatas, né? Que muita gente chama de ciências duras até hoje. E aí isso gerou uma série de consequências no direito e, consequentemente, no direito penal. Ora, a gente tem que situar historicamente essa escola positiva, não estou falando da escola positiva do direito penal, mas a escola positiva sociológica. Nós estamos num momento de superação de paradigmas. Antes, a fé era um dogma, né? A fé como um dogma. Você chegava ao conhecimento de todas as coisas unicamente através de Deus. Então, existia aí uma ausência de laicidade na ciência. O iluminismo foi um movimento importantíssimo para superar isso e trazer a razão como dogma. Qual é o problema? A razão foi erigida a um caráter de novo Deus, né? Nós somos capazes de chegar à verdade de todas as coisas por meio da razão. E aí isso se ramificou na escola clássica, que você muito bem já explicou. A escola clássica tomou a razão como centro nessa direção que você já nos mostrou. E a escola positiva, já chegando na criminologia, baseada na experimentação, introduziu a biologização e a patologização do conhecimento para dentro do direito penal e da criminologia. Tudo com base em experimentos científicos, tomando emprestado aí saberes, né, da física, da biologia, da química, como paradigmas das ciências sociais. Para resumir, é como se, para ser ciência, tinha que usar o método das ciências naturais. Mas isso nos custou muito caro. E aí eu volto para você a palavra nesse momento, porque o pessoal já deve estar lembrando e associando essa minha fala a Lombroso, né? A Lombroso e o seu homem delinquente. E aí eu volto agora para você falar um pouco, explicar para a gente um pouco o que foi essa escola positiva de Lombroso, de Garofalo, de Ferri. Estou me sentindo uma prova oral aqui, nadando. Espero que eu seja aprovado. Você já está aprovado. Mas em relação a esse positivismo, o que eu achei bem interessante é que o positivismo ele tem como objetivo, por meio da experiência, estabelecer regras ou hipóteses que expliquem algum fenômeno. Então, o positivismo criminológico, por meio da experiência, tentou estabelecer hipóteses que explicassem o fenômeno criminoso de forma universal. Então, por exemplo, a gente vai entrar no Lombroso. Lombroso dizia, a pessoa que tem predominância do lado esquerdo tem uma tendência a adotar comportamentos criminosos. Não sei se tem alguém canhoto aí assistindo, mas isso o Lombroso dizia. Então, assim, por meio de uma experiência ou de experiências, ele estabelecia hipóteses que explicavam o comportamento criminoso. Basicamente isso que influenciou essa ciência do positivismo criminológico. E aí, só que a gente está falando de fatores que influenciam o comportamento criminoso. Por quê? Porque a escola positiva entendia que a escola clássica era insuficiente para explicar o crime. Inclusive, clássico eles usavam... O Checara faz essa nota de rodapé muito interessante. Esse nome clássico foi dado pela escola positiva como uma forma de zombar, né, as ideias aí. Então, eles se achavam, assim, a sumidade da ciência da época. Sim, é verdade. E aí, justamente para superar essa insuficiência da escola clássica, que os positivistas disseram, não, peraí, o homem não é um ser racional, principalmente o homem criminoso. Existem diversos fatores que levam essa pessoa patológica, como tu falou, que tem essa patologia, a cometer um crime.
E aí, vários autores acentuaram diversos aspectos que poderiam influenciar, fatores externos ou internos ao indivíduo que influenciavam e afastavam o crime de uma escolha racional. E aí, primeiro, todo mundo sabe, tem a fase biológica do Lombroso, e aí a gente já está falando de 1880, quando Lombroso lançou aquele livro Homem Delinquente, que justamente ele analisa, é fase biológica, por quê? Porque ele analisa os corpos dos criminosos, e a partir da análise desses corpos, ele estabelece características mais frequentes que seriam ligadas ao comportamento criminoso. Só que a gente sabe que isso é uma grande falácia, né? Porque o objeto que ele estava analisando ali já era um objeto que havia sido selecionado para ser criminalizado. E ignorava todos aqueles outros comportamentos que não caíram na rede do Estado. Então, só mandar um beijo aqui para a doutora Gina Bezerra, defensora pública de Pernambuco, que está nos assistindo. Ah, que legal. Grande sumidade, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, nos assistindo aqui. Mas vamos lá, pode continuar. Mas então, na fase biológica, algumas características que o Lombroso definia como sendo do criminoso nato. Tamanho do crânio, epilepsia, e aí eu já falei da predominância do lado esquerdo. E aí, passando de Lombroso, dessa fase biológica, você chega na fase sociológica, do Henrico Ferri, que é tido como pai da sociologia criminal. E aí, nesse momento, fora questões biológicas, o Henrico Ferri passa a analisar também questões psicológicas, principalmente. Ou seja, que o criminoso, como tu falou, possui patologias que o impedem de fazer essa escolha racional que a escola clássica propunha. E aí, por isso que, partindo do pressuposto que o criminoso possui essa patologia, a pena, em vez de retribuir uma escolha racional feita por esta pessoa, já que essa pessoa não tem racionalidade para definir esse comportamento, deveria defender a sociedade deste indivíduo patológico. E aí é nesse contexto que surge a tal da ideologia da defesa social, né, que permeia todo o positivismo criminológico. A pena tinha a função essencialmente preventiva. Esse caráter retributivo para a escola positiva, ele estava em segundo plano. Ele não era o que justificava o Estado aplicar uma sanção penal ao indivíduo que cometeu um crime. Inclusive, o Henrico Ferri, nesse livro dele sobre sociologia criminal, ele dá um exemplo que ilustra muito bem o raciocínio dele. Que ele diz que quando o juiz antecipadamente estabelece uma pena para um criminoso, por exemplo, 9 anos, 6 meses, 5 dias, é a mesma coisa de um médico estabelecer um prazo para que o doente saia do hospital, mesmo que antes desse prazo ele se cure, ou mesmo que nesse prazo ele não esteja curado. Então, para o Henrico Ferri, é irracional você estabelecer uma pena, porque você não pode prever quando que o indivíduo estará recuperado. E você também não pode devolver este indivíduo à sociedade antes da sua recuperação. Por quê? Porque a função do direito penal é defender a sociedade. E a partir do momento que você devolve o indivíduo, a sociedade estará exposta a esse risco. Né? E aí, justamente nessa fase sociológica e também na fase jurídica do Garófalo, que também traz essas ideias do Henrico Ferri, mas acentua mais a ideia de periculosidade, que não foi tão desenvolvido por Henrico Ferri, mas traz a ideia de periculosidade, de medida de segurança. Mas, enfim, é nesse contexto de defesa social e de entender o criminoso como uma pessoa que tem uma patologia, que nós podemos encaixar as medidas de segurança do nosso Código Penal atualmente. E aí você vê muitos resquícios disso, principalmente a questão da periculosidade. É um conceito desenvolvido em 1893 por Garófalo. 1893. Hoje nós ainda estamos falando em periculosidade. Inclusive, lá no artigo 59 do Código Penal, o juiz pode aumentar a pena se verificar que o cara tem uma personalidade voltada à prática de delitos ou uma periculosidade maior. Então, você vê como o nosso direito penal ainda tem esses resquícios positivistas, né, Larissa? Eu queria complementar. Estigmatizante, né? Um resquício positivista estigmatizante, pressupondo que o crime é algo pressuposto e não uma construção social. E, assim, eu queria complementar só dizendo que, atualmente, no nosso direito do século XXI, do direito brasileiro do século XXI, com a escalada de violência urbana que a gente teve nos últimos anos também, muito por causa do neoliberalismo, e as pessoas não conseguem ver essa relação entre as duas coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o grande foco da escola positiva era o controle dos indesejáveis. Nós ainda estamos nesse foco. Você vai falar ainda de várias escolas aí, mas os indesejáveis eram foco
E aí o rol de indesejáveis ele vai se atualizando com o tempo, né? Mas eles continuam sendo os indesejáveis. Eu queria só trazer duas informações de que no Brasil isso repercutiu lá na época. A gente teve no Rio Grande do Sul um médico chamado Sebastião Leão, ele propôs ao chefe de polícia na época lá no Rio Grande do Sul, no início do século XX, de fazer uma antropometria dos detentos, ou seja, influenciado já por essas ideias importadas do positivismo biológico, sociológico e jurídico. E além disso, a gente teve também aqui no Brasil, é um nome mais conhecido, Nina Rodrigues, né? Sim. E aí é onde a gente encontra, onde acontece o encontro perfeito do racismo Caiu científico já brasileiro. isso aí, viu? Tu tá falando, só deixando Olha, claro. Já caiu, caiu na prova objetiva de Defensoria Pública. Imagina, pode cair mais ainda depois agora. Fala um pouquinho, rapidamente aí, fala um pouquinho do que é o Nina Rodrigues e do como ele se relaciona com positivismo. O Nina Rodrigues foi ele é multifunção, né? Epidemiólogo, antropólogo, enfim, ele não se reconhecia como criminólogo na época, mas ele foi um antropofágico, para usar aqui os termos do Oswald de Andrade. Ele realmente antropofagizou essas ideias que o Rodrigo acabou de contar. E aí ele escreveu artigos que foram reconhecidos pelos próprios italianos. O Ferri, por exemplo, reconheceu esse artigo do Nina Rodrigues, dizendo que realmente no Brasil existia um agravante, não só no Brasil, mas no novo mundo como um todo, né? O clima, e aí a gente entra com determinismo biológico e as multirraças. E aí tem uma frase que ilustra isso, que eu coloquei aqui para ler, do Nina Rodrigues, que ele diz o seguinte: o negro é rixoso, violento nas suas impulsões sexuais, muito dado à embriaguez. E esse fundo de caráter imprime o seu cunho na criminalidade colonial atual. Então, esse é o contexto brasileiro da época. A aplicação do racismo científico num período recentíssimo do abolicionismo no Brasil, e os negros foram libertados sem nenhuma política pública, como se tivesse sido um favor, quando na verdade foi uma conquista dos movimentos que estavam tornando impossível a escravidão no Brasil. E aí o Nina Rodrigues é um nome muito importante para a construção científica que se fez sobre o controle social do corpo negro no Brasil no início do século XX, e isso trouxe repercussão para até os dias atuais. Então, os negros eram o nosso corpo de indesejáveis, né? Eram os indesejáveis ali no início do século XX, e o direito penal e a criminologia racista científica, nesse momento, com influência positiva muito forte, servia justamente para promover essa criminalização, como se essa comunidade fosse naturalmente criminógena, né? E, sim. Enfim, é isso que eu queria Mas aí colocar. só um parênteses, Lari. Então a gente está falando que o Nina Rodrigues ele acentuou a raça, né, a raça negra, como um fator criminógeno, um fator de preponderância para adotar um comportamento criminoso. Isso. E aí, eu sei que é uma discussão muito longa, mas eu acho que a gente não pode deixar de tratar dela aqui. Se tu acha que essa ideia de que a raça influencia no comportamento criminoso foi superada já, eu digo pelos juristas, não estou dizendo nem pela sociedade, eu digo pelos juristas. Ainda, claro, que não de maneira escrachada, mas pelo menos de maneira velada. Tu acha que a cor, né, da pele, quantidade de melanina que a pessoa tem, isso influencia os julgadores, os acusadores, enfim, Sim. no sentido de definir se aquela pessoa tem uma tendência a cometer comportamentos ilícitos ou não? Totalmente. Por quê? Porque nós trabalhamos hoje na criminologia atual brasileira contemporânea com estereótipos de criminosos. Não só no meio jurídico, mas no meio social. Existem os estereótipos de criminosos. E essa construção do início do século XX, que veio até hoje, consolidou no pensamento jurídico brasileiro esse estereótipo. É algo eminentemente racista, que precisa ser combatido por um direito antirracista já, mas isso ainda influencia na prática, principalmente porque existe um recorte social sobre o que é criminalizado. Os crimes de rua são muito mais observados. E aí, a questão da população negra, por não ter tido oportunidades sociais em muitos momentos, existe, em muitos casos, a identidade da exclusão pela raça
e pelo poder aquisitivo também. Isso acaba coincidindo, e aí o Estado Penal ele resolve criminalizar condutas, né, que estão principalmente relacionadas a essa população. Ou seja, se analisa a consequência pela causa, se faz uma inversão total. E digo mais, se a gente for aqui já saindo totalmente do foco dos concursos, mas já voltando para você, se a gente for analisar o século XXI, o que será do século XXI, eu alerto para o que o historiador israelense Yuval Noah Harari fala. Nós estamos na época dos irrelevantes. A tecnologia está nos substituindo cada vez mais. Se você pensa que não é indesejável hoje, né, que esse conceito de indesejável ele está só se ampliando. Ele capta os excluídos socialmente, mas agora eu entendo que, isso é uma aposta minha, ele vai incluir daqui para frente também os excluídos digitalmente e os excluídos substituídos pela tecnologia, que nas palavras desse historiador se tornaram irrelevantes. Sim, com certeza. E aí, além da questão de a exclusão da população negra decorrente já desse fenômeno histórico que tu comentou, está relacionado com a criminalidade que é efetivamente reprimida pela legislação. Exatamente. Também tem a questão da criminalização secundária, que é a atuação das agências estatais, que também é direcionada a essa camada da população, né? Perfeito. Porque não é que essa camada da população que comete mais crimes, mas são esses crimes que são investigados pela polícia e são processados pelo judiciário. Sim. E aí, só para fechar essa questão, que eu acho a questão muito interessante para concurso de defensoria pública, nós temos vários fatores no direito que ainda são, assim, tem uma abertura muito grande para o aplicador que deixam esses fundamentos assim, implícitos de natureza racista preponderarem. Por exemplo, o conceito de fundada suspeita para justificar uma busca e apreensão pessoal. O que é fundada suspeita? Uma pessoa negra passeando na rua para o policial é fundada suspeita para abordagem. Agora, uma pessoa branca não é. Então, se o negro e o branco estiverem portando objetos ilícitos, só o negro vai encaixar no conceito de fundada suspeita do policial, que é orientado por critérios racistas, e o branco não. E aí só o negro vai ser flagrado, preso, punido, e o branco não. Então, nesse racismo que se explica também a seletividade do direito penal, né? Sim. E aí também a questão, você pode até imaginar que não, né, quem está assistindo, mas na justiça hoje se olha muito para a cara da pessoa, às vezes até se externa isso. Ah, não, aqui tem um cara realmente, não, é envolvido com crime. Aí o outro, não, pô, coitadinho, como é que nem tem cara, né, de cometer um crime. Eu já presenciei isso em sala de audiência. Eu também. Só que aí, isso é uma coisa até irracional, porque se a pessoa pensasse, ela não falaria, né? Quando ela fala, nem tem cara, né, de que comete crime, mas por quê? Porque é branco. E o que tem cara de que comete crime é negro. E a pessoa não raciocina, né? Apesar de ser graduada em direito, concursada, ela não raciocina que o que ela está falando é racista. Mas, enfim. E sem desviar muito do tema, mas é porque é uma questão... esse tema é muito empolgante, né? É difícil a gente manter o foco aqui. A gente fez um roteiro, gente, para quem está esperando aqui, só falar dos próximos capítulos da live, mas a gente vai falar já sobre criminologia liberal, criminologia radical, teoria agnóstica da pena e culpabilidade material, certo? Mas é porque a gente acaba conversando e vocês podem ficar à vontade também para fazer algum comentário, pergunta. Rodrigo, eu queria pegar o mote antes da gente entrar agora na criminologia liberal e falar um pouquinho sobre aquela pergunta que foi para o teu Instagram, né? Sobre o realismo de direita. Sim, quais muito são bem. as escolas do realismo de direita? Resumindo, né? A grande escola do realismo de direita seria a escola de Chicago, né? E aí a gente tem um novo movimento ali no final dos anos 80, com o governo Reagan e a Margaret Thatcher no Reino Unido, e no contexto do Rudolph Giuliani lá na prefeitura de Nova York, em que há a teoria das janelas das vidraças quebradas. Mas, em síntese, né, a escola de Chicago ela tem que ser entendida num contexto muito mais macro, né? O que é que significou, por que a escola de Chicago, o que é que significou Chicago? Chicago foi uma cidade dos Estados Unidos que, entre o finalzinho do século XIX e no decorrer de todo o século XX, se pautou pelo crescimento urbano desordenado, né? E aí, isso gera uma série de repercussões. E a escola de Chicago, por mais que muita gente critique ela, né, ela tem realmente uma pegada mais conservadora,
mas ela se direcionou bastante à questão da prevenção e também pela multidisciplinariedade, de entender o contexto, o crime, né, dentro do direito à cidade e dentro de todas as áreas que influenciavam. Não entendi o crime como um aspecto isolado. Então, se chama Escola de Chicago porque no mesmo período em que Chicago cresceu bastante na sua população, com um movimento migratório muito grande dos negros do sul dos Estados Unidos, tentando um lugar de menos horrível, né? Menos discriminação. E aí, juntamente com imigrantes vindos de várias partes do mundo, Chicago foi de poucos habitantes para milhões de habitantes em menos de 60 anos. E isso, pela Escola de Chicago, né, que se chama de ecologia criminal, se gerou dois fatores. O primeiro, a desorganização social como um fator criminógeno, e dois, a identificação de áreas como sendo áreas delinquentes, que eram justamente essas áreas em que havia ali a incidência da maior parte dos crimes. E aí, um aspecto importante para se destacar na Escola de Chicago é que se fala em que se perdeu, nesse momento de grande urbanização, o controle social informal. Perdendo-se o controle social informal, que é aquele que se tem nas pequenas comunidades rurais, né, do interior, enfim. A instância formal de controle, no caso o Estado, por meio do direito penal, precisa agir de uma maneira muito mais firme, de uma maneira muito mais forte. Por isso que a gente chama a Escola de Chicago como uma escola conservadora. Ela é muito mal interpretada por muita gente, classificada como muito dura, né? Principalmente pelo movimento da lei e da ordem, que surge diretamente relacionado, mas é importante a gente entender qual foi o contexto em que ela foi concebida. E foi todo esse contexto de um aumento ali dos índices de criminalidade, muito relacionado ao crescimento da miséria e da aglomeração urbana. E aí, como uma teoria mais recente, que nasceu muito, se popularizou bastante por uma operação que o Louis Lacan chama de marketing ideológico, né, que foi um grande marketing ideológico, foi a teoria das vidraças ou janelas quebradas. E essa teoria ela foi muito propugnada, a base referencial dela é o livro do Charles Murray, do final dos anos 80, que se chama Losing Ground, a política de perdendo o chão, uma tradução minha, né? A política policial americana. E aí, com base nessa doutrina, se estabeleceu essa teoria da janela da vidraça, que se chama também de tolerância zero, que é isso. Nós vamos reprimir, desde logo, e de uma maneira incisiva, os pequenos crimes de rua, enfim. E aí, quando a gente pega que crimes de rua são esses, né? A gente tem ali um contexto de pessoas atingidas como sendo os mendigos, os latinos, os negros, e pequenos crimes mesmo passaram a ser reprimidos, assim, pequenos furtos, né? Porte de pouca quantidade de droga, mas a teoria da tolerância zero, fulcrada em todo esse contexto, ela foi justamente direcionada a reprimir tudo e desde o começo, porque se acreditava que reprimindo os pequenos delitos, a grande criminalidade também seria reprimida. E aí, essa teoria foi eminentemente criticada nos Estados Unidos, já lá nos anos 90, porque cresceu bastante o índice de abuso e violência policial, mas isso fazia parte de todo um projeto de controle dos underclass. Os underclass eram as pessoas, né, as mães solteiras, as pessoas pobres, os latinos, os imigrantes, que se beneficiavam das ajudas sociais, né, para se manter, ainda na lógica americana do estado de bem-estar social. E aí, para eu dizer que não é conto da carochinha, eu trouxe aqui um artigo da época que o nome é Arquivar o Estado Providência para Salvar a Sociedade da Nova Ralé. Isso aqui é coisa de 30 anos atrás, tá? Não é século XIX, não. E aí tem um trecho que... Para vocês terem uma ideia, o artigo que saiu do The Guardian, elogiando essa política do Rodolfo Giuliani de tolerância zero, que influenciou a criminologia não só nos Estados Unidos, mas na Europa. E até hoje, eu considero que essa é a teoria que está hoje, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, mas a tolerância zero é o que se vê no Brasil até hoje, pelo menos na mentalidade inquisitiva que a gente tem no nosso sistema. Mas o nome do artigo era Impedir os pobres
de viver nas nossas costas. Esse artigo foi publicado no The Guardian e olha só o trecho. O bem da sociedade exige que as mulheres se cuidem para não caírem grávidas se não possuem marido. Tudo isso é horrivelmente sexista, eu sei, mas acontece que é verdade. E aí, nesse mesmo período, a polícia de Nova York recebeu investimentos astronômicos. Enquanto o serviço social da cidade, no mesmo período em que quadruplicou o orçamento da polícia, o orçamento de serviço social da cidade caiu para 1/3 do que era antes. Ou seja, a gente vê aí realmente todo um contexto, né, em que o neoliberalismo veio, as políticas sociais foram negligenciadas. Propositalmente, a gente vê aqui que o underclass, aquelas pessoas que sugam, eles precisam trabalhar. A gente não pode ajudar porque eles vai acabar gerando uma geração de acomodados. E aí foi o que aconteceu, né? E lá nos Estados Unidos se critica bastante essa teoria porque outras cidades como San Diego usaram estratégias como a de polícia comunitária, aumentando o orçamento em uma porcentagem muito menor, né? E com índices de abuso policial bem menor também, na lógica da polícia comunitária. Mas, infelizmente, o que se popularizou foi a tolerância zero, que até hoje repercute aqui no Brasil. Concordo plenamente, Larinha. E realmente, então, o realismo de direita, né, isso ele pode ser entendido como tanto o movimento de lei e ordem, que você falou que foi muito forte em Chicago, né, como também em relação à política de tolerância zero, que foi muito utilizada lá em Nova York, nesse contexto. É isso mesmo, então. Sim. Beleza. Posso fazer aqui a próxima pergunta para ti? Pode. E o que é a tal da criminologia liberal? Assim, quais são as escolas que a gente encaixa na criminologia liberal? Então, nós já falamos, né, quem entrou depois, mas nós já falamos da escola clássica e da escola positiva. E nós falamos também que essas duas escolas ignoravam qualquer influência que a sociedade, ou que a organização da sociedade pudesse ter sobre o comportamento criminoso ou sobre a personalidade do indivíduo. E aí, nesse momento, após o positivismo criminológico, ou a escola positiva, nós temos o que se chama de virada sociológica. A criminologia se volta agora para a sociologia, ou seja, de que forma a sociedade altera o comportamento do sujeito e direciona a atitude dele a um comportamento criminoso. E aí, dentro dessa sociologia criminal, nós temos o que é também chamado de criminologia liberal. Por que é liberal? Porque há uma superação, pelo menos em parte, da ideia de que a função do direito penal é a defesa social e de que o criminoso é um ser patológico. Porque a criminologia liberal, que também pode ser entendido como as teorias do consenso, tá, pessoal? Você já ouviu falar de teoria do consenso? A criminologia liberal se enquadra dentro dessas teorias do consenso. Mas aí, qual é o problema dessas teorias do consenso? Apesar de elas reconhecerem que a sociedade tem sim influência, é sim um fator criminógeno, essas teorias do consenso ignoram a estrutura de classe, ignoram a dominação que é exercida por quem está no topo da pirâmide em detrimento de quem está na base, ignoram a seletividade do direito penal. Enfim, essas teorias, apesar de serem tidas como liberais, mas elas são liberais em relação à escola positiva, que tinha o criminoso como um ser doente. Mas elas ainda são, digamos assim, um momento anterior à criminologia crítica, que é quem vai acentuar esses conflitos da sociedade como importantes para entender o comportamento criminoso. E aí, dentro da criminologia liberal, nós podemos citar a própria escola de Chicago, que você mencionou, nós podemos citar a teoria da anomia, nós podemos citar a teoria da associação diferencial, e nós podemos citar as teorias funcionalistas ou estrutural funcionalistas, dentre as quais você localiza o labeling approach. Só que o labeling approach já é uma chegada, digamos assim, à criminologia crítica. Só que até o próprio Shekhar não coloca o labeling approach dentro da criminologia crítica, porque aí, claro que não dá para a gente comentar sobre todas as teorias, mas sobre o labeling approach eu acho que é importante nós falarmos um pouco, que é uma teoria muito elucidativa. O labeling approach diz o quê? Eu até fiz um post esses dias no Instagram, que eu estava estudando no Alessandro Barata essa teoria, eu achei muito, que sintetiza muito bem o que é. Diz que a resposta do Estado sobre o comportamento criminoso, em vez de corrigir,
a personalidade do indivíduo, como propunha lá a escola positiva, ou enfim, em vez de dissuadi-lo a cometer novos crimes, na verdade, interfere no comportamento posterior dele, negativamente. Então, a partir da primeira resposta do Estado ao ato criminoso, o indivíduo inicia uma verdadeira carreira criminal. E aí é basicamente essa ideia que vai predominar dentro das teorias interacionistas ou da teoria do labeling approach, que o Estado, a resposta do Estado, o controle social, em vez de reprimir, de reduzir a criminalidade, na verdade faz aumentar os índices, porque a partir do momento que o indivíduo é institucionalizado, ele adquire um estigma e aí depois de ser posto em liberdade, ele passa a se comportar conforme este estigma. Então, aí, dentro dessa perspectiva, o labeling approach propõe algumas medidas que podem minorar esses efeitos do cárcere, né? De inserir no indivíduo essa consciência ou essa ideia de que ele é criminoso. Você tem penas alternativas, enfim. Sim, você ia complementar alguma coisa? Não, eu queria que tu falasse um pouco sobre a teoria da anomia nesse contexto. Sim, olha, prova oral, eu tô falando, para ver se o candidato está preparado. Porque eu já vi cair essa teoria, né, em prova subjetiva, então é importante quem está assistindo ouvir sobre. Sim, para quem perguntou, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. E também o Hudson perguntou se foi, só para deixar sem resposta, se foi o Garofalo que desenvolveu o conceito de delito natural. Sim, foi. E aí a Blenda está perguntando aqui se a criminologia crítica se confunde com a criminologia liberal. Não, a criminologia liberal, ela se confunde com as teorias do consenso. É um passo anterior até chegar à criminologia crítica. Por que a criminologia liberal não é crítica? Porque ela não analisa de que forma a exploração de classes, né, que a gente já tem que entrar numa ideia mais marxista, de que forma a exploração de classes típica do sistema capitalista influencia na resposta do Estado ao crime. A criminologia liberal, ela ignora esse fenômeno que é inerente à própria criminologia crítica. Então, por isso que não dá para confundir a criminologia liberal com a criminologia crítica, beleza? A criminologia liberal é liberal em relação à escola positiva. Mas, enfim, em relação à sua pergunta de prova oral aí, para eu falar sobre a teoria da anomia, né? A teoria da anomia é uma das teorias que podem ser tidas como liberais. Por quê? Porque a teoria da anomia, primeiro, nós temos que diferenciar do Durkheim, né? E do Merton, do Robert Merton. O que é que a teoria da anomia diz? Que o crime é normal. E o crime não é um fator patológico. Ele é normal em qualquer sociedade saudável. Ele tem, inclusive, uma função. Por isso que se diz que é uma teoria funcionalista, porque o crime possui a função de reforçar os valores que devem ser protegidos. E aí, inclusive, eu ia até gravar um vídeo, mas vou aproveitar esse momento, que eu estava... Que aula, concordo, Natália. A Natália, minha esposa, né? Nem um pouco suspeita para elogiar a aula, mas enfim. Não, mas perfeita a análise dela, continua. Eu estava, para explicar a teoria da anomia, eu vou utilizar uma coisa que eu passei recentemente. Eu estava com a Natália no shopping, e aí no Rio Mar tem o símbolo no chão de qual lado você deve andar. Tem um lado que você vai no sentido para cá e o outro você vai no outro sentido por causa da pandemia, né? Para evitar que as pessoas cruzem no mesmo sentido e aí uma contamine a outra. Só que aí, quando a gente chegou e a Natália, quando nós chegamos lá no shopping, a gente estava, vamos seguir a regra aqui, né? Vamos seguir a regra, vamos andar do lado que está verdinho para a gente, do outro lado tem as outras pessoas que estão no sentido oposto. Ok, a gente começou a perceber, não tem ninguém seguindo essa regra aqui. Tá uma situação de completa anomia. E aí, cadê o segurança, né? Cadê o Estado para reprimir esse crime que estava sendo cometido em níveis superiores ao normal? Porque estava todo mundo cometendo esse crime. Não tinha o segurança, não tinha o Estado lá para dizer, vá para o outro lado, se você não for, vou lhe retirar do shopping. E aí, a partir do momento que não tinha nenhum segurança e a partir do momento que ninguém respeitava aquela norma, é exatamente o que se tem como anomia. Há um esfacelamento daquela norma, uma desorganização social que leva justamente a essa situação da anomia. E aí, o que é que o Durkheim vai dizer? Que o crime, que no caso o crime era andar do lado errado, ele tem um fator positivo se tiver alguém fiscalizando, alguém punindo, alguém reprimindo. Por quê? Porque aí todos os outros vão saber que o valor de você andar no lado correto é importante e deve ser respeitado. Então, por exemplo, se tivesse um segurança mandando a pessoa andar do lado certo, eu ia me sentir obrigado a andar do lado correto também. Só que a partir do momento que eu não via ninguém respeitando e não tinha ninguém mandando cumprir, aí inconscientemente, isso aí foi inconscientemente mesmo,
Aí eu e a Natália, a gente não tava mais nem ligando, fingia que aquele símbolo no chão nem existia, a gente nem lembrava. Aí a gente, não, vamos andar do lado certo. Só que não fazia sentido andar do lado certo, porque ninguém tava andando. Então, esse é o sentido da anomia para Durkheim. O crime, ele tem um fator positivo e é funcional numa sociedade saudável. Só que se o Estado não cumpre o papel de conter essa criminalidade em níveis saudáveis, e essa criminalidade chega num nível que coloca em questão o próprio valor daquele bem que é protegido pela norma penal, daí você tem uma situação de anomia, você tem uma situação de caos social, né? Obrigado, Mário. Obrigado. Eu já vou para a próxima pergunta, que eu quero aproveitar o máximo de tempo aqui para aprender. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre a criminologia radical. Que é Pronto. isso? E aí a gente falou que dentro da criminologia liberal, que são as teorias do consenso, nós temos várias teorias, e nenhuma dessas teorias é melhor do que a outra, nenhuma dessas teorias sociológicas, né, das teorias do consenso, são melhores do que a outra, mas cada um analisa um aspecto diferente. Então, enquanto a anomia analisa a questão da ausência de repressão do Estado ao crime como fator que eleva a criminalidade, enquanto você tem a teoria da associação diferencial, que vai analisar as relações sociais como tendo um papel de influência na criminalidade, daí, quando você chega na criminologia radical, que também é entendida como criminologia crítica, para além desses pequenos fatores sociais que influenciam na criminalidade, você tem a própria estrutura da sociedade. Então, a criminologia crítica ou radical, né? Radical é o nome do livro do Juarez Sirina, é Criminologia Radical, porque ele faz uma contextualização da criminologia crítica. Mas, enfim, a criminologia crítica, ela tem como base teórica o marxismo, né? E o que é que o marxismo diz, assim, resumindo em duas linhas? O sistema capitalista, ele é operacionalizado pela exploração de quem detém os meios de produção e de quem detém a propriedade, em face de quem não os detém. E aí você obriga aquela pessoa que não detém esse meio de produção, que não é titular de propriedade, a trabalhar trabalhar em benefício de quem detém, né? Em troca de um salário que tem valor inferior ao bem que foi produzido. E aí essa diferença entre o custo ou o valor intrínseco ao bem produzido e o valor que é realmente vendido e chega no proprietário é o que se chama de mais-valia. Ou seja, o funcionário produz um bem específico e aí, quando vai para a venda, está um valor 2 vezes e o lucro disso, que é o que se chama de mais-valia, vai para o proprietário ou o empresário. E aí, digamos assim, se você pudesse sintetizar em 2 linhas o que diz o marxismo, é isso. Esse sistema capitalista, ele é voltado para a exploração de quem não detém os meios de produção. E aí o que é o direito penal? O direito penal nada mais é do que uma forma de esses detentores dos meios de produção controlarem aquela camada que tem como função servir a estes que estão no topo da pirâmide social. E aí, qual é o sentido do direito penal? Você pune aqueles que desviam, ou seja, que adotam comportamentos antissociais, até para servir como exemplo para que aqueles que não têm acesso aos bens enfim, aos produtos que são desejados por todos, se contentem ou se conformem em ter trabalhos que vão ser explorados pelos proprietários, né? Mas se conformem por quê? Porque qual é a outra opção que ele tem? Adotar o desvio, ir para a criminalidade. Só que se ele for, ele tem o exemplo lá dos outros que foram punidos. Então, como ele não quer ser preso, ele se submete à exploração capitalista. Rodrigo, o Instagram já avisou aqui que faltam 2 minutos. O que é que a gente faz? Quer começar outra só para falar da teoria agnóstica? Ou quer finalizar aqui e deixar para um segundo momento? Não sei, o pessoal que está assistindo aí, vocês têm interesse que a gente continue rapidamente aqui para poder concluir? Se o pessoal pedir... Enquanto o pessoal responde, eu vou só fazer aqui uma sugestão de você fazer um mini curso de criminologia, porque vai ser sucesso, muito bom mesmo. Eu já tinha lido esses conceitos em outros momentos e outros lugares, mas você fala de uma maneira tão clara que parece que sistematiza o que eu já li e não tinha entendido. Então, obrigado. Muito bom. Ó, o pessoal tá pedindo para continuar, então eu vou logo encerrar para poder salvar, para não perder, tá bom? Já a gente volta, pessoal. Oi, gente, estamos de volta aqui para a nossa parte 2. Esperar o Rodrigo entrar. Fixar logo aqui o nosso comentário.
O nosso tema é Criminologia e Defensoria Pública. Continuando aqui a primeira parte, que foi incrível, incrível mesmo. Rodrigo já entrou, já solicitou. Vou só aqui fixar o comentário para aceitar a solicitação dele. Pronto. Rodrigo está aceitando aqui, aguardando ele entrar. Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigada por aceitar continuar. Então, você parou, eu lhe interrompi, mas é porque o Instagram ia derrubar a gente. Você parou na criminologia crítica, né? Sim. Você estava explicando o mecanismo de funcionamento da sociedade capitalista e onde é que o direito penal entra nessa história. Então, Larinha, primeiro dizer que é um prazer poder continuar, porque eu adoro falar sobre criminologia, é uma coisa que eu adoro e assim, eu quero fazer as pessoas gostarem de criminologia, porque eu acho que, a gente falou do início, eu acho que isso pode moldar a forma de as pessoas enxergarem a realidade, somente quem atua no sistema criminal, né? Mas, Exatamente. enfim, antes de encerrarmos, né, no bloco anterior, nós estávamos dizendo que a criminologia crítica, também podendo ser tido como uma criminologia radical, ela tem bases marxistas. Então, ela enxerga o direito penal como um instrumento de exploração capitalista, um instrumento em favor daqueles que detêm os meios de produção para controlar e subjugar aqueles que devem ser explorados sob a ótica do sistema capitalista, beleza? Só que aí você tem esse cenário. E aí, quais são as propostas que você pode oferecer? Na criminologia crítica... Só um minutinho, que a Mariana, que minha estagiária, está dizendo que fui eu que fiz ela adorar o crime. Calma, a prática não. O crime não. Mas continua. Mas, enfim, as bases da criminologia crítica foram assentadas lá, em 1970, mais ou menos, no artigo no New Criminology, né? Um artigo que assentou as bases da criminologia crítica. E aí, mais ou menos 10 anos depois, com essa noção de que o direito penal é um instrumento de exploração capitalista, você tem algumas soluções para esse problema que você constatou. Você tem uma solução mais radical, e aí até o livro do Juarez Lino é Criminologia Radical por isso, porque ele diz, olha, para solucionar esse problema, a criminologia crítica ela tem que levar o Estado a uma transformação socialista. Você só vai resolver essa exploração se você tiver o fim do sistema capitalista. Então, realmente, o nome do livro faz jus ao que ele defende, né? Que é algo bem radical mesmo. Só que existem outras teorias dentro da criminologia crítica que não são tão radicais. Você tem algumas vertentes, né, que tentam amenizar esse problema exposto, sem necessariamente levar imediatamente a uma transformação para uma sociedade socialista. Você tem inicialmente o abolicionismo penal, que a ideia não tem jeito de resolver o direito penal, vamos extingui-lo. E aí, dentro do abolicionismo penal, você pode pensar em alguns problemas para se chegar nessa extinção. Por exemplo, beleza, você vai tirar o direito penal das mãos do Estado, mas e quem que vai resolver os conflitos, né? Você vai dar na mão de um ente privado, você vai transformar em arbitragem, né? E quem garante que os árbitros também não serão autoritários e não renovarão essa exploração? Enfim, o abolicionismo... Só um parêntese nesse momento aí, porque no começo da pandemia, eu fiz um curso muito bom no IBCCRI, também não é jabá, tá, gente? Ganhei nada. Mas sobre as novas criminologias, né? E um dos episódios era sobre criminologia feminista e criminologia queer. E aí, a professora Mariana Lins falava exatamente sobre o que você está falando. Vai acabar com o direito penal, vai faltar o quê? E a necessidade de proteção à vítima de violência, por exemplo. O que é que se faz com isso, né? E aí E assim, importante que se pontue, Rodrigo, que não é nem uma questão de direita e de esquerda, né? Até porque a gente tem correntes que se auto-intitulam, né? O realismo de esquerda, realismo de direita, enfim. Mas a gente vê que esquerda e direita, em muitos momentos, no que tange ao próprio o punitivismo penal, ou mesmo até uma postura mais liberal, no liberal no sentido de favorecer o direito à liberdade, eles se andam em conjunto. Então, essa questão do abolicionismo
gera uma tensão com a própria criminologia feminista, que também é uma criminologia crítica contemporânea. Sim, exatamente. Exatamente. Justamente por isso que o abolicionismo ele não se confunde com a criminologia crítica, mas é uma de suas vertentes, né? E aí, a partir do momento que você não consegue chegar digamos assim, num caminho abolicionista, você tem que pensar em outras alternativas. E aí, por isso que a criminologia crítica ela pode ser entendida como tendo três vertentes: o abolicionismo penal, o minimalismo penal e o neorrealismo de esquerda. Porque, então vamos lá, a gente tem que o direito penal é objeto de exploração do sistema capitalista. Primeira sugestão, vamos extinguir o direito penal. A gente falou que o abolicionismo penal não tem futuro. Segunda sugestão, então, vamos pegar o direito penal e utilizá-los em favor dos oprimidos, que é o que diz o neorrealismo de esquerda, que é chamado de esquerda punitiva, lá pela Maria Lúcia Caram. Então, essa segunda vertente do direito da criminologia crítica, já que a gente não pode resolver o direito penal acabando com ele, e já que nós não podemos acabar com o sistema capitalista, então vamos pegar esse direito penal e usar em nosso favor. Então, vamos aumentar as penas dos crimes cometidos pelas camadas que dominam na sociedade, os economicamente favorecidos. Vamos relaxar direitos e garantias para essas pessoas e vamos flexibilizar o direito penal, assim, as penas em relação às camadas oprimidas, em relação aos trabalhadores. Essa é a ideia utópica do neorrealismo de esquerda. E aí, por isso que você tem muita gente que defende penas graves para crimes, que aí tu falou, os crimes que mais afetam a esquerda, que eu digo no sentido de as classes menos favorecidas na sociedade, você pode ter violência doméstica, você pode ter a própria exploração decorrente do capitalismo, que o Juarez Cirino diz que deveria ser criminalizada, para você ver como realmente é radical, enfim. Mas você pode criar crimes ou pode aumentar penas que se dirijam aos detentores desses meios de produção, que se dirijam aos que ocupam... você acha que, de um certo modo, isso se relaciona às ideias do Sutherland e dos crimes de colarinho branco? Sim, porque o que o Sutherland, né, da teoria da associação diferencial diz é de que o crime não é inerente às camadas pobres da sociedade. Na verdade, é um comportamento aprendido que pode ser aprendido, inclusive, por quem tem poder e dinheiro. E aí, por isso que se liga o Sutherland aos crimes de colarinho branco, porque ele foi um dos primeiros a entender que a criminalidade ela também pode ser explicada e ela é existente nas camadas mais abastadas. E aí, partindo desse pressuposto de que as camadas superiores também cometem crimes, é que o neorrealismo de esquerda vai dizer, então vamos atacar as condutas cometidas por este e vamos flexibilizar as nossas. Só que o minimalismo? Não, aí qual é o problema dessa ideia, né, do neorrealismo de esquerda? Que o direito penal é estruturalmente seletivo. Se você flexibilizar direitos e garantias, se você aumentar apenas pensando em atingir quem está no poder, eventualmente isso vai se voltar contra aqueles que são sempre selecionados, né? Sempre os que estão marginalizados. Então, digamos assim, é o tiro que sai pela culatra. Mas, bem resumidamente, esse é o neorrealismo de esquerda. E aí, a terceira hipótese, né, para você pensar a solução do problema que a criminologia crítica aponta, é o minimalismo penal, que aí, inclusive, é o último dos nossos temas aqui. O minimalismo penal diz, não devemos fortalecer ou enrijecer o direito penal e também não devemos abolir. Nesse momento, o que nós podemos fazer é utilizar esse direito penal como um instrumento de controle do poder do Estado, um sistema de controle da repressão estatal. Então, você tem que reduzir o direito penal ao mínimo possível, só para aquelas condutas mais graves, só para aqueles crimes que afetam bens jurídicos mais importantes. E aí, dentro dessa perspectiva, você pode caminhar para um direito penal mínimo, e aí nessa questão do minimalismo penal, que foi muito desenvolvido por Zaffaroni, você pode trazer a teoria agnóstica da pena, que a pena ela não cumpre nenhum das suas finalidades propostas, e aí por isso que a função do direito penal e a política criminal ela deve se voltar para uma intervenção humanista dentro do cumprimento dessa pena. Então você tem que pensar no direito penal mínimo e você tem que pensar no direito penal que garanta a humanização das penas que venham a ser aplicadas para aqueles comportamentos mais graves. Já que, inevitavelmente, quem vai ser selecionado na criminalização primária e secundária será aquele que é historicamente oprimido. Então, por isso que o direito penal ele vai controlar o poder do Estado e garantir a humanização da pena.
tem uma frase muito interessante do Zaffaroni, né, que ele diz que a pena não pode ser vista e entendida no dever ser, mas sim na realidade letal do sistema carcerário. A questão, Rodrigo, é que a sociedade, quando eu falo assim, não é nada, é uma constatação intuitiva minha, não é nada científico, mas a minha sensação é que a sociedade hoje em dia quer ver sangue, quer ver o bicho pegar fogo. Quer ver você pegar fogo, né? O populismo penal e criminológico está muito em voga. Se a gente tem programas policiais como o do Siqueira Júnior fazendo o maior sucesso do mundo, é porque nós temos telespectadores interessadíssimos nesse tipo de conteúdo. Qual é, nesse contexto, que momento hoje, para a gente finalizar fazendo uma reflexão, em que momento nós estamos hoje no Brasil? De todos, se você pudesse, assim, não estou falando para você dizer e a pessoa anotar e colocar na prova. Eu quero sua opinião, deixando bem claro, né? Sua opinião. Qual é a escola que nós vivemos atualmente? Eu acho que é um misto de escola clássica com um positivismo biológico, digamos assim, e sociológico. Horrível, pior resposta possível. Eu acho que é um misto de escola clássica com escola positiva. Eu acho que as escolas sociológicas, tá falando da nossa realidade, né? E na minha opinião, são sumariamente ignoradas no estabelecimento de políticas criminais para conter a criminalidade. Você vê que o foco é sempre a criminalização e não a socialização. Você não vê uma preocupação com aquela criança que está abandonada na rua pedindo esmola, uma preocupação do Estado, né? Mas você vê uma preocupação com aquela criança que vira um adolescente e comete um ilícito. Aí você vê uma preocupação em aprender esse sujeito, colocar dentro de um centro, que ele vai ter contato com outras pessoas, e tu sabe muito bem essa realidade, vai ter o primeiro contato dele com facções criminosas, aí vai sair já faccionado, já vai sair com compromisso com outras pessoas para cometer crimes, aí vai virar adulto, e aí esse ciclo vai se repetir. Então, se houvesse realmente uma adoção dessas teorias criminológicas, da criminologia crítica, até mesmo da criminologia liberal, né, que são as teorias do consenso, nós teríamos uma política estatal que realmente se direcionasse a resolver as causas do problema que são apontados por essas escolas. E não que se direcionasse a um suposto fim ressocializador da pena, um suposto fim retributivo e preventivo desta pena, que a gente sabe que não existe. A pena hoje ela tem o simples intuito de encarcerar o indivíduo, mas ela não exerce nenhum dos fins propostos, né? Só que a gente continua com juízes que decidem, com base na legislação, que prevê o mesmo que a escola clássica e a escola positiva já diziam, que o direito penal ele serve para retribuir e para prevenir. Serve para punir, como dizia a escola clássica, e serve para defender a sociedade, como dizia a escola positiva. Mas você não tem instrumentos, e aí, para finalizar, que permitam, por exemplo, uma análise material da culpabilidade, né? Você não tem instrumentos que permitam que o juiz, em dado caso concreto, veja, não, essa pessoa que, desde a época que ela nasceu, ela não teve acolhimento, não teve instrução, não teve acesso a direitos básicos, e aí isso acabou levando ela a essa situação. Enfim, aqui é a questão da culpabilidade, né? Os tribunais, eles não aceitam a culpabilidade. Tem um desenvolvimento científico gigantesco a respeito e você não tem tribunais. Então, para mim, e aí já constatamos o problema, né? E aí, para mim, a solução seria o quê? Seria o desenvolvimento de teorias que permitam análise material da culpabilidade, que a culpabilidade é a reprovação. Tem condutas mais reprováveis do que as outras. E aí, a conduta daquele que está marginalizado e pega 10 gramas de maconha para vender, ela é, para mim, discutivelmente menos reprovável do que aquele que tem todas as condições e só por ganância resolve sonegar 19 mil reais de imposto. Só que aí esse que sonega 19 mil reais de imposto vai ter, não vai ser nem processado, porque é insignificante. Só que, e ainda que ele sonegue 200 mil reais, se na hora que ele for flagrado, ele pagar esses 200 mil reais, a punibilidade é extinta, ainda que na fase da execução, né? Então, em vez do direito procurar resolver os problemas apontados pela criminologia crítica e pelas teorias liberais, né, consensuais, o direito, na verdade, aprofunda essa seletividade. Em vez de você ter um sistema que permita a análise material da culpabilidade, você tem um sistema que aprofunda essa desigualdade, que dá instrumentos de favorecimento a quem já tem o poder, que tem uma conduta mais reprovável e que instrumentos que agravam a situação daqueles que foram historicamente marginalizados e vêm a cometer um crime. Sim. Então,
Eu vejo hoje, para concluir já a minha fala, né? Falei demais já. Eu vejo hoje o direito. Tá. Eu vejo hoje o direito lá na Escola Clássica Positiva e eu vejo um caminho, né? Que para mim não é nem abolicionista, muito menos neorrealista de esquerda, só que se aproxima mais da teoria agnóstica. Eu acho que o Zaffaroni é quem está mais próximo de oferecer soluções, não que resolvam, mas que mitiguem, né? Todos esses problemas. Sim, até para as instâncias penais, né? A Polícia Civil, o Ministério Público ficarem mais livres para realmente, dentro dessa lógica minimalista, investigarem aqueles crimes que realmente, né, precisam ser investigados e que estão ali na cifra negra e não são abrangidos pela instância penal por um excesso de criminalização, por uma seletividade que encarcera pessoas de crimes sem vítima, né? Mas isso aí a gente entra em outra discussão. Mas eu concordo contigo, né? Infelizmente, para mim hoje é muito claro. Eu sou muito tiete do Prisões da Miséria, né? Do Luiz Lacan. Eu li a primeira vez na faculdade, mas li de novo recentemente e eu vejo o quanto faz sentido o que ele diz, né? E uma das teorias dele é justamente nós saímos de um estado, né, de welfare state para um estado neoliberal, mas de a mão invisível do Estado, né, regulando tudo, não regulando tudo, mas ao mesmo tempo nós temos uma mão de ferro para fins de direito penal. Então é meio óbvio a que caminho chegaremos. O Estado não quer resolver com política social, vai chegar mais tarde com mão de ferro com o direito penal, quando o problema já está posto e é muito mais difícil de encontrar uma solução. E aí, o que a gente vê hoje na sociedade brasileira? Uma insistência por mais mão de ferro no direito penal, né? Então, assim, as políticas sociais negligenciadas. Eu tenho muita esperança na aprovação desse Fundeb aí, que vai revolucionar a educação. A gente tem que ter esperança, mas realmente quando eu vejo juristas corroborando esse discurso, né, insistindo no simbolismo do direito penal para a resolução dos problemas, realmente eu fico muito preocupada. E é isso, Rodrigo, foi maravilhosa essa aula, né? Eu acho que a galera gostou demais, eu quero te agradecer. Teve até a Raíssa, não foi a Raíssa, mas a Raíssa falou excelentes e necessárias reflexões. Muitíssimo obrigada por essa live. Mas a Rihanna disse que foi a live das lives, olha aí. E a Mariana também comentando aqui, muito legal. Já no pedido dela, eu deixo aqui, né? O Rodrigo falou sobre um tema importantíssimo, que é a questão da culpabilidade. 2 artigos da professora Marina Cerqueira, professora da pós-graduação lá da Universidade Federal da Bahia, sobre culpabilidade, homem médio. Então, no conjunto, um foi no dia 22 de julho e outro foi hoje. Muito interessante e sim, dialoga muito com essa última fala do Rodrigo. Rodrigo, você é incrível. Cada vez mais eu aprendo com você. Adorei mesmo. E eu vou fazer um abaixo-assinado do seu curso de criminologia. Então, Lara, eu queria te agradecer muito pela paciência, por ter apresentado, por ter conduzido, né, essa live. E também você poderia muito bem estar na minha situação e eu estar na sua, mas você teve a humildade de deixar eu falar mais, né? Apesar de que você poderia ter falado esse tempo todo também. Mas aí eu te agradeço por ter conduzido essa live e agradeço a todo mundo que assistiu e que gostou. Espero que eu possa ter contribuído aí com algumas reflexões, tá? E sobre o curso de criminologia aí, vamos analisar. Realmente vamos pensar, né? Eu gosto muito. Tá bom? Pois muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vai ficar boa salvo, noite, hein, gente? Um beijo. E eu boa que sou noite. seu fã, viu? Só deixando registrado. Vai ficar salvo, viu, gente? Beijos. Tchau.